Nessa oportunidade, quero trazer uma orientação. Ela vai servir tanto para você como para mim, principalmente para nós que temos a nossa esposa, que assim já passou dos 40 anos e agora chegou a menopausa, tendo em vista que a maioria dos homens casados, que a qual a sua esposa chegou nesse estágio, está encontrando dificuldade na relação íntima conjugal. E a você, esposo, a mim, eu trago esta orientação, que isso é o que é cabível a acontecer com a esposa, que a qual a menopausa chegou até ela, tendo em vista que a relação íntima conjugal, ela é vista dentro da Bíblia Sagrada, a partir do verso 7 do capítulo 7, e também do capítulo 7 e verso 2, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito: quanto me escreveste, seria bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, a cada homem tem a sua própria esposa e a cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, Deus deu a esposa para o homem, Deus deu o esposo para a mulher, mas para que ambos venham ter relações íntimas conjugal, para que sim, ambos os dois não venham a se prostituir, tendo em vista que a relação íntima conjugal, ela é vista pela Bíblia Sagrada, dentro do livro do escritor aos Hebreus, capítulo 13 e verso 4, venerados seja todos os matrimônios e um leito sem mácula, o que se dão a prostituição e o adultério, Deus os julgará. A palavra leito é cama, ou seja, venerado seja todos os casais em cima de uma cama. Observa que em cima de uma cama é aonde que o homem toca na esposa e a esposa toca no homem, ou seja, no esposo. E ambos começam a ter prazer um no outro, para ambos ter a relação íntima conjugal. Mas você, esposo, tem que entender que na menopausa a mulher ela decai grandemente. Se antes de vir a menopausa ela tinha desejo sexual, vamos aqui fazer um acréscimo de 100%, ou seja, praticamente ela respeitava só o dia menstrual, mas o demais ela cedia o corpo com facilidade e procurava você, esposo. Mas hoje veio a menopausa e na menopausa ela decaiu e vai decair cerca de 80%. E isto é mister acontecer com a esposa. Tanto eu como marido, tanto você como esposa e marido, tem que compreender, tem que entender a sua esposa e não subjugá-la por ela não ter mais aquele desejo sexual, por ela não ter mais aquela preocupação com o marido, de ceder o corpo para o marido, tendo em vista que há um índice de separação grandemente no mundo inteiro e principalmente no Brasil, feito uma pesquisa que após a menopausa os maridos estão abandonando a esposa e não deve fazer isso de maneira nenhuma. Outros estão se prostituindo porque a esposa já não tem mais aquele desejo que a outrora tinha, agora está ele indo à procura de outra mulher, e isso é ao contrário da Bíblia Sagrada, tendo em vista que tanto você como eu, lá quando estava perante o juiz e a juíza de matrimônio, e lá estava quem testemunhando,
o próprio Deus, para se cumprir 2,14 de Malaquias. E dizei por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, e junto também de você, de mim, estava a nossa testemunha, e nós prometemos perante o juiz, a juíza de matrimônio, a ser fiel, ou seja, a esposa. E essa fidelidade não está tendo na vida do esposo por causa da menopausa. E é um assunto que poucos têm comentado hoje dentro da casa de Deus e também nas redes sociais, tendo em vista que a menopausa, ela traz uma decadência sexual muito grande para a mulher. E aí vem essa orientação para você, esposo, e também para mim, para assim respeitar a esposa, reverenciar a esposa por causa deste problema que é cabível acontecer com as mulheres a partir do 40 anos, que entra a menopausa, e aí vem a decadência sexual. E eu trago para você, esposa, essa orientação para você assim respeitar, reverenciar a sua esposa, dar crédito a ela, ajudar ela e não desprezá-la, porque mesmo com a menopausa, ela continua sendo a sua esposa, ela continua sendo a sua companheira, porque foi Deus que a te deu, e você tem que honrá-la em todos os âmbitos da sua vida.